Paz e graça para você ligado na rede internacional de televisão. Chegou a hora e estamos começando o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de cada noite da semana. Todo mundo conhece a história de Daniel, né, que foi jogado lá na cova dos leões e os leões ficaram quietinhos, mansinhos, feito gatinhos. Pelo menos até a hora em que os inimigos de Daniel foram lançados na mesma cova. Aí as coisas mudaram. Pois é, Daniel ficou conhecido como exemplo do jovem levado à força da sua casa, da sua terra, arrancado da sua família e levado para o estrangeiro, onde ele brilhou como conselheiro, aliás, conselheiro de confiança de vários imperadores. Por quê? Porque apesar de ter sido levado como cativo, a sua inteligência e a sua dedicação ao trabalho fizeram-no brilhar. Evidentemente que a unção de Deus estava sobre Daniel, e isso é absolutamente inegável e fica cristalinamente evidente quando ele declara e interpreta o sonho que o imperador Nabucodonosor havia tido e que ninguém no império sabia. Queriam que ele contasse o sonho para interpretar, moleza, né? Mas o Nabucodonosor, que não era bobo nem nada, disse, não, vocês não são videntes? Me digam o que eu sonhei e o que isso significa. Só Daniel pôde fazer isso. E aí, Daniel alcançou uma posição de grande destaque no império. Acontece que pouco depois desse episódio, em que Daniel decifra o sonho da estátua de Nabucodonosor, o próprio resolve fazer uma estátua enorme, imensa, monstruosa, e convocou todos os governadores, sátrapas, líderes, etc. Todo mundo lá que tinha posição de comando dentro do império, convocou-os para a cerimônia de consagração daquela estátua que representava o seu poder e o poder do Império Babilônico. Quando soassem as trombetas e demais instrumentos, todos deveriam a uma inclinar-se e render homenagens àquela imagem. Bem, diz o texto sagrado, que 3 amigos de Daniel, também judeus como ele, companheiros de desterro, né, Ananias, Azarias e Misael, não se dobraram diante da estátua de Nabucodonosor. E eles foram levados à presença do imperador, que os considerava muito, justamente por causa do trabalho que eles faziam ao lado de Daniel, seu conselheiro. E ele então deu-lhes mais uma chance. As trombetas tocaram de novo e todo mundo se curvou diante da estátua com um rabo de olho para aqueles 3 judeus, que novamente não se dobraram. Foram amarrados e jogados vivos dentro de uma fornalha que a Bíblia descreve, fornalha de fogo ardente, como se houvesse fogo que não ardesse, né? Mas enfim, os homens que lançaram aqueles 3 amigos de Daniel morreram só de se aproximar daquela fornalha, tal era a intensidade do fogo. Mas aqueles 3 homens resolveram inspecionar a fornalha por dentro, passeando como se estivessem num bosque, acompanhados de uma 4ª figura que parecia, segundo o texto sagrado, filho dos deuses. O anjo do Senhor estava ali. Pois bem, esse episódio resultou na homenagem que Nabucodonosor mandou prestar ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abdênego, o nome, né, caldeu, que foi dado àqueles 3 homens. A pergunta que fica é a seguinte: onde estava Daniel, que não foi lançado à fornalha e o seu nome não é mencionado nesse episódio? Se todos os governadores e sátrapas estavam presentes, por que Daniel não foi acusado de não se dobrar diante da imagem? Será que ele se dobrou à imagem de Nabucodonosor? Está no ar. O Vejam Só. Para discutir o assunto de hoje, a produção trouxe o pastor Elias Soares Moraes, que é da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Ipiranga, e escritor de várias obras, entre elas livros que respondem às perguntas difíceis. Como vai, pastor? Paz e graça. A paz e graça, pastor Heber Cocarelli, a paz e graça a todos os irmãos que estão sintonizados nesta emissora. E quero também mandar aqui um abraço todo especial para a família Freitas, pastor Manuel Freitas, lá de Carajás, de Canaã do Carajás, no Pará, ao deputado estadual José Bittencourt e a toda a família
da musical, e um beijo para minha esposa, para os meus filhos e para todos os irmãos que estão nos assistindo. E o senhor é um dos respondedores de perguntas do programa da Igreja Assembleia de Deus lá de Utinga. Isso, programa Exaltando a Palavra. Eu sou um dos consultores, convidado pelo pastor e deputado estadual José Bittencourt, pelo seu filho, pastor Arthur, tem também o pastor Marcelo, que já esteve aqui, e muitos outros irmãos, e o pastor Hermes, que é o apresentador, e muitos outros irmãos também convidados. E esse programa vai ao ar todos os domingos? Todos os domingos, das 11 à 1 da tarde. Agora vai até 1 da tarde. Em princípio, logo no início, era das 11 a 1, depois eles cederam um espaço. Para a sua igreja? Justamente, e aí eu não sei o que houve, na verdade, mas eles voltaram com o programa cobrindo essas 2 horas de programação. Então, quem quiser ouvir o pastor Elisa, é só sintonizar a 107... Rádio Musical FM 105,7 em São Paulo. Isso. Muito obrigado, pastor. Obrigado. Do outro lado, o reverendo Rogério Marcarini da Costa. Ele é ministro da Igreja Evangélica Congregacional. Tudo bem, reverendo? Tudo bem, pastor. Graças a Deus. Vamos aí. Quero deixar um abraço também para toda a nossa igreja, o povo congregacional. Um beijo aí para minha esposa, para minha filha, Maria Luísa. E obrigado pela oportunidade. Onde fica a igreja que o senhor pastoreia? A nossa igreja fica na Zona Leste de São Paulo, na rua Líbero Ancona Lopes, 564, no Parque Cruzeiro do Sul. E o senhor dá aula de teologia, né? Eu dou aula de teologia, dou aula no seminário Ceforte, que é o seminário metodista wesleyano, tenho aula em outros seminários. E estou um pouquinho de férias aqui de seminário para dedicar mais à igreja. Esse semestre não está dando aula? Só lá, dei aula no IBB, no Instituto Cancion também, um abraço aos alunos do Instituto Cancion. Agora você está só no programa aqui, só no Ceforte, para ver se para um pouquinho de crescer cabelo branco. Tá muito bem, reverendo. Muito obrigado pela presença, mais uma vez, do senhor. Obrigado. Né? Como sempre, a produção procura trazer um representante da igreja pentecostal ou da igreja, e outro da igreja histórica, e assim a gente vai equilibrando as visões. A repórter Carla Viana preparou uma matéria que apresenta a questão difícil de responder que vai ser debatida hoje. Vejam só. Daniel foi um dos muitos profetas do Antigo Testamento. Quando jovem, foi levado em cativeiro babilônico, onde foi educado nos costumes dos caldeus. No entanto, nunca se desviou da sua fé. Inspirado por Deus, ele interpretou sonhos e visões de reis, tornando-se uma figura proeminente na corte da Babilônia. Por isso, Daniel foi nomeado governador de todas as províncias e permaneceu na capital do império. Atendendo a um pedido seu, o rei concordou que seus companheiros assumissem cargos políticos importantes no reino. Assim foi constituído a Sadraque, Mesaque e Abednego, os negócios da província da Babilônia. Era o ano 18 do reinado de Nabucodonosor. Na ocasião, ele mandou fazer uma estátua de ouro no campo de Dura, província distante cerca de 10 quilômetros da capital. Nabucodonosor ordenou que todos adorassem a imagem após ouvirem o toque dos instrumentos. O decreto do rei determinava ainda que aquele que se recusasse a prostrar diante do monumento seria jogado na fornalha de fogo ardente. Quando chegou o momento da adoração, somente Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvaram e por isso foram jogados na fornalha. Contudo, não morreram, pois Deus lhes deu grande livramento. Mas por que Daniel não é mencionado nesta narrativa? Para esta pergunta existem várias suposições. É provável que Daniel pudesse estar em uma viagem oficial, em outra parte do reino. Ou talvez estivesse presente, mas os oficiais não o acusaram de ter se recusado de adorar a imagem, por ser um governador. Poderia ainda estar na capital, cuidando da administração na ausência de Nabucodonosor. Também ter sido desobrigado de ajoelhar-se perante a imagem, devido à sua reputação de interpretar os sonhos. Mas afinal, por que Daniel não foi jogado na fornalha junto com seus amigos? É o que discute o Vejam Só. Reverendo Rogério Marcarini da Costa, qual é a sua opinião? Onde é que estava Daniel quando os amigos dele foram para a fornalha? Ele adorou a imagem? Não, eu creio que não, né? Onde Daniel estava quando os amigos foram jogados na fornalha,
Uma coisa eu tenho certeza, ele não estava na fornalha, estava fora. Mas é bem provável que ele estivesse fora daquela província, a província de Dura, né? E então cuidando aí de algumas questões referentes ao império, e ali ele foi desobrigado, porque o que deixa entender o texto, né? Aqui nós trabalhamos somente com algumas hipóteses, é que a acusação ela foi visível naquele momento exato em que se tocou os instrumentos naquela planície. Então provavelmente aqueles 3 que não se dobraram foram notórios ali. Se Daniel tivesse ali também, ele estaria sendo acusado pelos caldeus ali de não estarem se dobrando a imagem de Nabucodonosor. Então, na opinião do senhor, ele não estava naquela planície? Não estava ali. Não estava lá. Tá bom. É uma hipótese. Pastor Elias Soares de Moraes, ele tem uma série de livros, cujo eu fiz uma brincadeira com o título do livro, Perguntas Difíceis de Responder. São 3 volumes já, né, pastor? Isso, é volume 1, volume 2, inclusive volume 3. Vamos mostrar. Está aqui. Acabou de sair esse aqui, né? Acabou, foi lançado lá no Encontro Apologético do Dr. Paulo Romeiro, no último dia 16 de dezembro. Então tem o volume 1, volume 2, esse é o volume 3, com 59 questões, são quase 400 páginas. É um trabalho de cunho exegético sobre questões problemáticas como essa que nós estamos discutindo aqui. Então tá, então vamos perguntar para o autor, onde estava Daniel quando os amigos dele foram para a fornalha? Ou ele se dobrou diante da estátua? Bom, uma coisa é evidente, eu tenho plena certeza que mesmo que Daniel, na verdade, não se curvou diante da imagem que Nabucodonosor havia levantado. E essas provas nós poderemos obter pela atitude de Daniel no capítulo 1, quando ele é trazido de Jerusalém para a Babilônia. Foi ordenado que se desse um alimento para aqueles jovens, Sadraque, Mesaque e Abdenego e Beltesazar, que são os nomes que eles receberam na Babilônia. E eles se negaram a se alimentar daqueles manjares, porque eles sabiam que aqueles manjares eram oferecidos para as divindades. Então eles se recusaram a se contaminar com os manjares do rei. Posteriormente nós temos um outro feito muito importante que liga Daniel, no capítulo 6, onde quando foi baixado aquele decreto que todo aquele que não fizesse um pedido, a não ser ao rei por um espaço de 30 dias, seria lançado na cova dos leões. E quando ele foi informado de que a escritura havia sido assinada e que não poderia se revogar, não poderia ser revogada, ele continuou como antes, orando 3 vezes por dia, de acordo com a pesquisa que eu fiz, provavelmente a 3ª hora do dia, que corresponde no nosso calendário às 9 da manhã, a 6ª hora, que corresponde ao nosso meio-dia, e a 9ª hora, que era às 3 da tarde, como Pedro e João, que foram ao templo a esse horário da oração. E ele continuou orando, voltado com sua face para Jerusalém, irredutível perante o decreto do rei, então ele não se curvou. Agora, onde ele estava é o grande enigma. Eu defendo que ele estava lá no dia da consagração, na Babilônia. Na planície? Não, lá na Babilônia, no dia da consagração, no campo de Dura da província, onde a estátua foi levantada, juntamente com todos os outros governadores. Uau! Bom, o Cristiano Hagen, lá da cidade de Rio do Sul, em Santa Catarina, a cidade que eu gostei muito de conhecer muitos anos atrás, ele diz assim, no livro de Daniel, capítulo 2, verso 48, diz que Daniel foi levantado a governador de toda a província da Babilônia. No versículo 3, diz que reuniram-se todos os capitães, governadores, etc., na consagração da estátua. No versículo 7 e 8, o autor do livro frisa a seguinte expressão, no mesmo instante. Isso nos dá a certeza que tudo aconteceu sucessiva e rapidamente, até os 3 judeus, no caso Sadraque, Mesaque e Abdenego, serem jogados na fornalha. Concluo que Daniel, sendo governador, e que todos os governadores estavam presentes, né? Então Daniel, sim, estava presente em todo o episódio. Mas pense que Daniel não interveio, porque, avisado pelo Espírito, avisado pelo próprio Senhor, já sabia que seus amigos escapariam. E com tudo isso, Deus seria glorificado. Ósculo santo. E agora, hein?
Jeane, de Santa Luz, na Bahia. Não acredito que, sendo como ele era, poderia estar presente sem dizer nada. Verdade seja dita, sempre acreditei que Daniel também foi lançado na fornalha de fogo. Ô, Jeane! Ô, reverendo. Então, aí são muitas conjecturas, né? O grande problema dessa questão é que esse é o único capítulo 3, que não cita o nome de Daniel. Então, não é nem se Daniel se manifestou, se estava presente ou não, é que o texto, o escritor do texto não deixa para nós claro ali a questão de Daniel, se ele interveio ou não. Então, é uma conjectura, é um salto muito grande você conseguir dar certas afirmativas com relação à posição de Daniel ali, com relação ao relato do texto bíblico. Não sei não. Pastor Elias, por que o senhor acha que Daniel estava lá? Bom, em primeiro lugar, nós devemos considerar que no capítulo 2, versículo 48, como respondeu muito bem o internauta, o Cristiano, Daniel foi elevado ao cargo de governador de toda a província de Babilônia. E acrescente-se a isso que ele também foi elevado ao principal governador de todos os sábios, astrólogos, feiticeiros, adivinhos, ou seja, da turma toda ali que fazia parte do panteão, né? Ele foi elevado. A posição dele era uma posição elevada. Sendo ele governador de toda a província, eu começo aqui a imaginar. Imagine que nós transformássemos o Brasil numa monarquia como era antes, e aí de repente Dom João VI viesse visitar o Brasil, e a pessoa que estava responsável pelo Brasil simplesmente ausente para não poder receber o monarca. Então, imagina que situação. Agora devemos considerar que ele era o governador da província de Babilônia, onde foi feita a convocação. É uma ordem real, todos deveriam estar presentes, e agora nós arrumarmos um texto para tirar Daniel do cenário simplesmente porque o nome dele não está escrito no capítulo 3. Eu vejo um pouco de dificuldade, ainda que eu quero já antecipar, dizendo que não há um versículo de forma clara que afirme, fala, Daniel estava ali. Ou não estava. Ou não estava ali. Não tem. Então nós devemos ser honestos. Mas eu tenho uma certa dificuldade em aceitar essa propositura. E nós, o pastor Elias, temos a dificuldade de entender por que se Daniel estava lá, por que ele não foi jogado na fornalha. Túlio Oliveira, ele mora em Uberaba, lá nas Minas Gerais. A grande possibilidade é que Daniel estaria fora da cidade quando o evento ocorreu. Isso explicaria a ausência dele na narrativa da Bíblia e também porque os outros administradores tiveram a coragem de acusar os seus amigos para a fornalha. Obviamente Daniel não acusou os 3 amigos dele. Mas já o Luiz Xavier, de Boa Nova, na Bahia. Eu já ouvi diversas opiniões. Uns dizem que ele estava em outra região, outros dizem que ele se prostrou junto com os outros governadores, outras pessoas que ele era o 4º homem da fornalha. Eu fico com Deuteronômio 29. Boa, Luiz Xavier. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre. Né? Para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Se fosse para a gente saber, Deus teria revelado na palavra. Né? Tá bom. O reverendo Samuel Labanca, pastor jubilado da IPB em Arapoti, no Paraná. Com toda certeza Daniel não estava presente, pois se tivesse, teria sido jogado com seus companheiros. Ele de forma alguma se dobraria diante da estátua. Só se não fosse o Daniel que nós conhecemos. Tá bom, pastor? Tudo bem. Deixa eu só ler mais uma aqui. Outro pastor que manda, pastor Lelson Dias, de Filadélfia, na Bahia. Ele diz que a Bíblia não diz, não sei onde ele estava e tal, tarará. Agora, ele pergunta, já que ele se destacou tanto, não estaria ele em viagem, cumprindo o mandado do rei? Aí ele diz assim, pastor Lelson Dias, lá da cidade de Filadélfia, na Bahia. Reverendo Weber, fui revelado agora onde estava. Ele estava orando em um de seus períodos, pois isso era de praxe. E 3 vezes ao dia ele orava ao Deus do céu, como antes costumava fazer, conforme Daniel 6:10. Então, ele estava sem tempo para viajar ao campo de Dura, que aliás ficava mais ou menos a 10 quilômetros
né, lá da capital da Babilônia. Por isso ele não foi à consagração daquele demônio. Viu? Pastor Elias, se a revelação do pastor Nelson está errada, então por que o senhor afirma categoricamente que Daniel estava lá e que ele não se dobrou diante da estátua e que mesmo assim ele não foi jogado na fornalha? Bom, a primeira linha de argumentação que eu ofereço baseia-se no fato de que Daniel era o governador de toda a província da Babilônia, incluindo o campo de Dura da província, que fazia parte da província da Babilônia. E uma pessoa com a função que ele exercia de governador, e não só de governador, ele era o principal governador dos sábios e o conselheiro do rei. Até onde eu sei, no capítulo 3, versículo de números 2 e 3, está escrito que todos os governadores estavam presentes. Sim. Espera um pouquinho. Se todos os governadores estavam presentes, a pergunta é: Daniel era governador? Sim, era governador. Todos estavam presentes? Sim, todos estavam presentes, incluindo também o próprio Daniel. A segunda linha de argumentação é que, até onde eu sei, representar o rei fora do país, cuidar de negócios do rei, não era função de governador. Até porque nós temos um registro no Antigo Testamento, se não me engano, em 2 Crônicas, capítulo 19 e 20, ou 2 Reis, onde vai falar de Ezequias, quando ele estava convalescente de uma enfermidade, e o rei da Babilônia mandou uma comissão para visitá-lo. E ali a Bíblia chama aquela comissão de embaixadores. Há uma diferença muito grande entre o cargo de embaixador e governador e conselheiro do rei. O embaixador é a função mais importante de um representante fora do país. É como, por exemplo, a presidente Dilma. Ela tem embaixador na Espanha, na França, nos Estados Unidos e em todos os países, mas nenhum desses embaixadores ocupa um cargo de governo aqui junto à presidente Dilma. Não tem cargo de governo. Então, era função de um embaixador e não função de um governador. E outra, nós não temos uma passagem que diga que Daniel recebeu esse cargo de embaixador do rei. Certo. Portanto, essa função era de embaixador, e por esta causa eu sou levado a pensar que ele não estava fora, mas estava presente. Ok. Quando o pastor fala sobre essas questões políticas, eu volto um pouquinho para a crítica textual, né? E alguns princípios que nós temos como revelação da palavra, que é a revelação ipsis litera, ou seja, do texto como está pronto, né? Então, como o texto não cita o nome de Daniel, nós devemos então entender. A clareza está que não cita, né? Porque se citasse, então nós estaríamos convencidos de que estaria. As nomenclaturas do livro de Daniel, elas são nomenclaturas de poderes, elas são divididas em pelo menos 3 influências linguísticas, que é ali o aramaico, né, babilônico. Nós temos influência quase que judaica por causa do relato do texto, nós temos influência até mesmo grega. Então, se a gente tentar comparar a questão de cargos, né, se era embaixador ou não, nós não conseguimos aí influenciar. Eu tenho uma visão no seguinte ponto, que provavelmente tinha vices-reis também, é uma nomenclatura que nós nem entendemos muito bem como é que tinha. E nem era nem rei, né, que era a palavra usada dentro da cultura babilônica. Então, tinha rei, mas não era rei, era vice-rei. São questões de relatos bíblicos que hoje nós temos. O livro de Daniel foi um livro muito discutido para entrar no cânon judaico, né? Então, talvez essa questão de nomenclatura ela esteja um pouco influenciada pelo momento da escrita, né? Então, provavelmente Daniel era alguém acima dos governadores, acima dos sábios, alguém que poderia muito bem ficar lá no seu canto sem ser importunado. Mas a grande questão ali... Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. O imperador Nabucodonosor estava lá no campo,
como é que chama? De Dura. Dura. Ele estava lá ou não? Com certeza. Se ele estava lá, como é que algum subalterno dele poderia não estar? Então, a questão é porque foi imediatamente, aquela palavra imediatamente, e não foi ele que viu o Nabucodonosor. Ele só recebeu os judeus porque eles foram acusados. Alguém veio até e falou assim, tem um pessoal ali, como é que a pessoa não tem aquela visão daquela multidão? Devia ver. Alguém falou. Aí a gente tem uma outra possibilidade, não acusaram Daniel, né? Então, porque só foram acusação sobre os 3. Daniel era diferenciado dos 3. Daniel foi... Mas ele se acusaria. Porque os 3 eram representantes, eram líderes quase que comerciais. E Daniel estava num patamar muito diferenciado deles. Tudo bem. Não tanto assim porque o próprio Daniel pede ao imperador que nomeie os 3. Por causa de Daniel, ele recebe... Porque Daniel ia ser um líder comum, um líder talvez estratégico por causa da sua sabedoria, como foi Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Mas com a interpretação do sonho, eles moravam até na mesma casa. Exatamente. Né? Quando houve a interpretação de sonho, Daniel se destacou dos seus outros 3. Mas ele pediu cargo para os 3, cargos grandes. E até por isso, pastor, que o Nabucodonosor chama os 3 e fala, eu acho que eu fui mal informado. Vocês não se dobraram, tem certeza? Por que ele fez essa deferência e deu uma segunda chance? Então, parece-me que o pastor, esqueci o nome. Rogério, parece que ele está vindo para o nosso campo. Ele já está admitindo que Daniel estava presente, mas não foi acusado. Se o senhor percebeu na fala dele, tudo é hipótese, parece-me que ele está vindo para o lado de cá. Estou gostando disso. Agora, eu queria só considerar 2 pontos. O livro de Daniel, ele não tem influência grega, até porque a língua grega, ela passa a ser disseminada a partir do 4º século antes de Cristo, com Alexandre o Grande, principalmente, foi o grande articulador em divulgar o helenismo no mundo. Que é o terceiro animal da visão de Daniel. Justamente. Exatamente. E aí você tem o quê? Você tem um evento que alguns dizem que é lenda, mas eu não creio que seja uma lenda, porque tem alguns documentos, principalmente de Aristeia, onde consta que 72 anciãos versados no grego e no hebraico, por ordem de Ptolomeu Filadelfo, traduziram a Torá, que resultou no escrito que nós temos hoje, chamado Septuaginta. Essa Septuaginta ficou conhecida como versão de 70, mas na verdade são 72. Então o episódio em relação a Daniel são pelo menos 300 anos antes. Então colocar a influência grega aí, eu acho que aí seria... o pastor pode consultar a obra... Comentário Bíblico NVI, na parte de Daniel, da editora Vida. Nessa parte ele coloca esse ponto dessas divisões da hierarquia, e algumas nomenclaturas das posições são nomes exclusivamente da língua grega. Eu estou falando de influências. A questão é que o livro de Daniel não foi escrito naquela época, né? Foi muito depois, muito depois. Mas o episódio, nós temos que nos remeter para a época do episódio. Nós temos isso limite. Isso, então, língua hebraica, o aramaico e o caldeu pode estar presente, mas principalmente o hebraico e o aramaico, e boa porção de aramaico. Agora, quanto à questão, se Daniel esteve ou não, qual que é a pergunta? Não. A questão é a seguinte: por que o rei Nabucodonosor deu uma segunda chance para os 3 amigos de Daniel? Porque se fossem qualquer pessoa, ele não teria dado chance nenhuma, ele já teria mandado ali jogar. Ele deu chance porque ele não viu. Mas quando ele viu de quem se tratava, ele mandou tocar a trombeta de novo. Por respeito Isso, agora, exatamente, é porque eram 3 pessoas influentes, eles não viviam na corte, viviam numa zona rural, não tinha tanta influência quanto Daniel, e o pastor Rogério colocou muito bem. A posição de Daniel em relação aos outros governadores era superior, tanto é verdade que na época de Dario Persa, ele era o presidente dos presidentes, né? E da mesma sorte ele era o chefe supremo,
de todos os sábios e astrólogos. Agora, o que acontece? A acusação não foi feita por uma pessoa influente no reino, por um governador, como o internauta colocou para um administrador. Não. A Bíblia registra no capítulo 3, se eu não me engano, versículo de número 8, que alguns homens caldeus... Os invejosos de plantão. Justamente. Vem esses cativos, prisioneiros de guerra, vêm tomar o nosso emprego e brilham mais que a gente. É verdade. Então a Bíblia diz que alguns homens caldeus fizeram uma acusação contra os 3 jovens. Claro. Por ele não ter visto, ele falou, não, é impossível que esses 3 moços que a pedido de Daniel eu dei tanta honra, agora eles sejam insubordinados aqui na minha corte. Então ele queria conferir isso ao vivo e a cores. Olha só a teoria que veio lá de Apucarana, cidade do Paraná. Robenval, bem-vindo dos Santos. Ele diz assim, Daniel 2,49, né, a gente vê que Daniel permaneceu na corte. E em Daniel 3,1 fala que foi feita a imagem grande. Então, pela lógica, demorou muito tempo para essa imagem ser feita. Aliás, essa imagem, segundo alguns, tem 30 metros de altura. 27,5. Tanto faz. Depende da consideração do côvado, né, que gira em torno de 45 a 50 centímetros. Como era de 60 côvados, ela tinha em torno de 27 a 30 metros de altura, para não sermos aqui dogmáticos. Muito grande. Muito alta. Então vamos lá. Então, pela lógica, demorou muito tempo para essa imagem ser feita. Nesse tempo, entre o capítulo 2, verso 49, até o capítulo 3, verso 1, se passou algum tempo, não reconhecido, mas no meu ponto de vista, Daniel permaneceu na corte. No capítulo 3, verso 3, a gente vê muitas pessoas importantes aparecendo diante da imagem, menos Daniel. Então eu acredito que Nabucodonosor respeitou um provável pedido de Daniel para não ir adorar a imagem, pois ele sabia que o Deus de Daniel já tinha feito milagres, né, por causa do sonho, etc. Então, enfim, Daniel estava na corte com a permissão de Nabucodonosor. Olha, eu não sei se eu caminharia por essa linha de raciocínio, mas eu continuo sendo convencido de que ele realmente estava. Agora, se nós entrarmos na questão, o porquê que ele não adorou, aí nós temos uma outra argumentação. O porquê ele não adorou? Bom, primeiro, no capítulo 2, versículo de número 46, assim que Daniel tem a revelação e decifra o sonho de Nabucodonosor, o que nós podemos perceber é que ele ficou espasmódico, estupefato, ficou sem fôlego diante de tanta revelação, que ele já havia baixado, inclusive, parece que um decreto que ele ia matar todos os sábios. É havia dado uma ordem de matar todos os sábios da Babilônia, os astrólogos e adivinhos, mas por intervenção de Arioque, que foi até Daniel, e Daniel pediu um prazo para que eles pudessem orar a Deus, e trazendo, portanto, a solução para o problema. Qual foi a atitude do rei perante Daniel? A Bíblia diz que o rei caiu com o seu rosto em terra, se prostrando perante Daniel. Agora vai soar quase como uma gritante heresia, mas prestem atenção que não sou eu que estou criando isso aqui. Eu gostaria até de ler no texto bíblico, não sei se sabe. Pode ler no texto bíblico o que é que está escrito com todas as letras, que em determinadas porções da Bíblia, quando, por exemplo, o termo aparece prostrou-se com o rosto em terra e adorou no original hebraico, às vezes aparece a palavra hebraica estarro. E estarro é um termo técnico para designar uma atitude de reverência, em alguns casos, perante uma pessoa importante, um governador, um príncipe, uma pessoa de uma escala superior. Uma mesura. Como, por exemplo, no caso de Mefibosete perante Davi, tá? E de outros personagens, do próprio Abraão perante os cananeus, que ele se prostrou. Só que existem algumas Bíblias que diz prostrou-se e adorou. Esse adorou é quase que um acréscimo. Nesse caso aqui, eu observei que está no original aramaico, não se trata de um acréscimo. No capítulo 2, 46, está escrito o seguinte: então o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto e adorou a quem? A Deus? Aos anjos? Não, a Daniel. E adorou a Daniel e ordenou-lhe que, olha só, e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e perfumes suaves
que eram sacrifícios atribuídos às divindades. Ele naquele momento... como um bom pagão, para ele, mais um Deus, menos um Deus. Justamente. Deus. Então, na concepção dele, Daniel era uma divindade. Ele não era uma pessoa comum, até porque as pessoas que não eram tão comuns no seu reino, como os magos, astrólogos, adivinhos, feiticeiros, vejam só, já eram tidos como pessoas bem importantes. Só que Daniel estava acima deles, e não só estava acima. Daniel agora trouxe uma revelação que ele não conseguiu encontrar em nenhum desses personagens. O Daniel falou que ele tinha sonhado. Se alguém vem para mim e conta, olha, você sonhou assim, assim, assado? E não só isso. E o significado disso é isso, isso, isso. E vai acontecer mais isso, mais isso, mais isso. Não, esse homem não é comum. Ele cai de rosto em terra, não somente como a rainha de Sabá, que faltou nela fôlego, mas ele se prostra. E a Bíblia diz, e o adora. E olha aqui a palavra... Qual versão você está usando? Corrigida. Só que nós temos aqui a enciclopédia de James Strong, que é uma das maiores autoridades em linguísticas, que aqui a palavra aramaica que aparece é sedir, ou melhor, seguir. E seguir corresponde ao vocábulo que é a raiz aramaica, que é sagad, e significa o seguinte, adorar. Verbo aramaico que significa adorar, curvar-se, deleitar-se em adoração. Então veja, deleitar-se em adoração. Então Daniel, ele era visto com outros olhos por Nabucodonosor. Ele era visto de forma diferente, não apenas como um homem comum. Um ET. Você está me entendendo? Agora, não devemos descartar uma outra probabilidade. Os monarcas da época, eles eram investidos de autoridade na concepção pagã. Gostaria que isso fosse frisado. Eles tinham a concepção de que eles eram divindades, mediadores entre Deus e os homens. Alguns chegam a cogitar a possibilidade dessa estátua de Nabucodonosor ser, na verdade, a sua própria estátua, uma vez que Daniel decifra o seu sonho e coloca ele como cabeça de ouro. Sim. Então ele levanta essa imagem em sua homenagem. Certo. Outros chegam a cogitar a possibilidade de que fosse a imagem de Bel-Merodach, que é bem chamado de Marduk. Agora, as divindades, ou melhor, os reis, os monarcas, eles eram vistos como divindades. Tanto é verdade que nós temos um outro episódio, que inclusive eu relato no meu livro Perguntas Difíceis de Responder, volume 3, onde Mardoqueu se recusou a prostrar-se diante de Ramã. E aí por que ele se recusou a prostrar-se diante de Ramã? Justamente porque Xerxes era considerado pelos persas como a encarnação de Aura Mazda, uma divindade persa. E todos os seus ministros, as pessoas de cargos importantes, como era o caso de Ramã, que era o vice-rei, o ministro do rei, era estendido a ele também esta mesma homenagem. E ele trazia no seu peito um manto com a imagem dessa divindade. E no entendimento de Mardoqueu, curvar-se perante Ramã era curvar-se perante esta divindade. Então percebam que Nabucodonosor era considerado como uma divindade, mas agora ele vê um homem que está acima dele, acima de todos os seus sábios astrólogos, ele se curva e adora Daniel. Agora, se Daniel recebeu a adoração, isso é um assunto para um outro debate. Tá bom. Antes de eu chamar a repórter, que foi entrevistar as pessoas, vamos ver o que elas responderam, daqui a pouquinho a gente vê. Antes eu queria a opinião do reverendo Rogério sobre aquilo tudo que o pastor Elias descreveu no bloco anterior. É importante a gente destacar, né, como o pastor falou, citou o texto aramaico, né, que nesse caso aqui, eu tenho aqui na minha mão a Bíblia Judaica Completa de David Stern, que foi lançada agora assim. Então o rei Nabucodonosor prostou-se com o rosto em terra e prestou honra a Daniel. E aí, como a gente tem aquela questão de que versículo isolado não se faz doutrina, aí o rei diz, né, o rei disse a Daniel: se Deus é de fato o Deus dos deuses, ou seja, o Deus de Daniel, Senhor dos reis e revelador de segredos, pois você foi capaz de revelar esse segredo. Então o rei promoveu a Daniel a posição elevada, dando-lhe presentes caros, governador, etc., e cabeça de todos os sábios, né? Então eu creio que ali Nabucodonosor reconheceu o poder e o Deus de Daniel, né? Como é na questão da cova dos leões, fala assim:
Daniel, teu Deus foi capaz de te livrar. Esse foi outro imperador, né? Exatamente, mas sempre tem uma referência do El Elyon, que é o Deus Altíssimo, o Deus dos deuses, que faz sempre referência a Daniel. Então, como na Bíblia, né, no capítulo 3, a gente tem a certeza que não tem Daniel ali, aí então a gente coloca essa prerrogativa de que provavelmente, né, tudo é provavelmente, nós não podemos afirmar nem que sim e nem que não, mas a grande certeza é que o relato. Também tem uma questão que o livro de Daniel, ele não está ordenado cronologicamente. Cada capítulo foi compilado de acordo com como foi escrito bem posteriormente. Então nós não temos aí uma dimensão de tempo, né? Como o internauta falou, olha, demorou muito tempo para construir, Daniel estava ciente de que estava construindo aquela imagem, do que seria, não seria. Então tem uma questão de literatura aí que também precisa ser analisada. Isso só está complicando a questão. Vamos fazer o seguinte, vamos para a rua. A repórter Carla Vieira foi perguntar para as pessoas o que elas acham do episódio. Vamos ver. Por que Daniel não foi jogado na fornalha junto com seus amigos? Ai, boa pergunta. Não sei. Eu acho que ele deveria estar orando igual ele orava 3 vezes ao dia. Então ele deveria estar ocupado com alguma coisa assim, ou se não era com isso, com outra coisa para Deus. Na hora em que o rei acusou os amigos de Daniel, eu acho que ele não estava lá na hora. Porque ele servia o rei, ajudava o rei. Porque Deus protegeu ele. E então não protegeu os amigos? Não sei o que acontecia com os amigos. Não sei, não lembro. Não estava presente na hora da... Essa é a razão. Isso, essa é a razão. O Jimmy Lindeberg Mesquita, ele mora em Uruburetama, no Ceará. Com certeza Daniel estava presente, porque fazia parte dos nobres palacianos. Mas Daniel não tinha condições de intervir por seus amigos diante das autoridades reais. Eu creio que Daniel tinha uma estratégia para que quando fossem tocados os instrumentos ele estivesse em certo local, sozinho, quem sabe até orando ao Senhor. E por que ele não chamou os 3 amigos para ficar com ele lá? Na hora de tocar, a estratégia dele foi amarrar o sapato, né? Então, porque se a gente vai conjecturar, né? O Rosenberg e Alisson de Queiroz, ele mora em Pilões, no Rio Grande do Norte. Daniel poderia estar com o rei no momento de serem lançados. Talvez não intercedeu por eles, porque tinha certeza que Deus iria ser glorificado com aquela situação. Tudo bem, quem está falando isso até é legal, mas aí não responde a pergunta. Mas por que ele, Daniel, não foi lançado também? Pastor, chegou a hora do senhor dizer por que o senhor acha que Daniel não foi lançado na cova dos leões. Bom, na cova dos leões não, na fornalha, na cova ele foi. Eu volto a dizer o seguinte, que o rei, ele não só se prostrou, mas ele também adorou, porque a tradução aí é uma convenção, uma acomodação de uma interpretação de texto. Nós temos a palavra aramaica própria para adoração no livro de Daniel. E ele diz que ele realmente está adorando a Deus. Então, não, diz que Nabucodonosor se prostrou e adorou a Daniel. Ele não diz que adorou a Deus. A Bíblia é muito clara em dizer adorou a Daniel. Que para a gente colocar adorou a Deus, a gente tem que arrumar um texto hebraico, uma palavra hebraica, para dizer que foi a Deus. Ali não aparece, por exemplo, o nome aramaico Elohim, que é o nome próprio para Deus em aramaico, como Elohim na língua hebraica, que corresponde ao Elohim em aramaico. Não diz ali adorou a Elohim, adorou a Daniel, mas não a Elohim. Então, na verdade, ele adorou a Daniel. Agora, se Daniel aceitou a adoração, isso é uma outra questão, porque o fato de você adorar e ele aceitar é outra coisa. Por exemplo, na citação que o pastor Rogério fez a respeito de Dario Persa, ele falou: olha, o seu Deus é maravilhoso, mas nós não temos um texto que diga que ele se prostrou e nem que ele se adorou, ele se conteve, ao passo que Nabucodonosor teve uma atitude totalmente diferente. Então a visão de Nabucodonosor, eu insisto, em relação a Daniel, era uma visão de alguém que era um ser meio divino, se não fosse divino, pelo menos meio divino. Então Daniel estava presente
de acordo com o capítulo 3, versículo 2 e 3, porque todos os governadores estavam presentes. Daniel era governador? Porque só ele? Por que vamos tirar somente ele? Pelo fato de ele não ter ido para a fornalha? Bom, primeiro, o rei tinha uma visão que ele era um ser, no mínimo, sobrenatural. Segundo ponto que nós devemos considerar é que a ordem de se curvar perante a imagem não era para os governadores, é para o povão. Tanto é verdade que Sadraque, Mesaque e Abednego não estavam na corte, não estavam ali junto com os governadores. Eles estavam entre o povo, e foi lá do meio do povo que alguns homens caldeus viram que os três não haviam se curvado e levaram eles a presença. Os governadores não se curvaram? A ordem não foi dada para os governadores, foi para o povo. E não para os governadores, para aqueles que estavam. Porque, como eu havia dito a respeito dos persas, o representante com esse cargo de importância, ministro e governador, ele gozava de certos privilégios que o rei também gozava. Isso de acordo com Plutarco, na obra Temístocles, que é uma obra que inclusive é registrada numa obra bem importante, um comentário do Antigo Testamento, elaborado por Caio e Delitzsch, que são dois teólogos e comentaristas do século XIX, respeitadíssimos no mundo acadêmico. Eu tenho essa obra em espanhol, que era uma obra de cunho exegético, que trabalha tanto o texto grego, hebraico e aramaico. Então, ele faz esse relato nesta obra. Então, os governadores não estavam obrigados a se curvar, Daniel estava entre eles, por isso ele não foi arrolado como transgressor. E esse é um ponto. O segundo ponto é que ele era visto diferente pelo rei. Então aí é que ele não ia se dobrar mesmo. Aí é que ele não iria se dobrar mesmo. Junto com o rei. Não consta que o rei tenha se curvado, porque se era uma divindade, o próprio rei deveria prestar honras e homenagens à divindade, curvar-se perante a divindade. Mas não é o que consta no texto. E o texto também não diz que a ordem foi dada aos governadores do rei. Quer falar? Não, é que a conjectura é muito grande, né? Porque o texto, ele põe a igualdade em todos. E aí que diz o texto? O texto fala que o rei mandou chamar os vice-reis, prefeitos, governadores, juízes, tesoureiros, conselheiros, delegados das províncias para se reunirem e assistir à dedicação da estátua. O rei mandara os vice-reis, governadores se reunirem à dedicação, anunciou o arauto, povos de línguas devem ouvir o som, flauta, etc. Quando soar, quem não se prostrar será lançado de imediato à fornalha. Assim, quando ouviram, no plural, né, e o restante do instrumento, todos os povos, nações, línguas prostraram-se e adoraram a estátua de ouro. Não dá pra gente afirmar, né? Estou falando que não seja, né? Entendi. Estou falando que não seja. Estou falando que não dá para afirmar que haja uma diferenciação aí. Vamos ver o que o internauta está falando aqui. Pastor Marcos Cris, ele mora em Macapá, no Amapá. Ele diz assim, porque o próprio rei Nabucodonosor não convidou Daniel, com receio do que o Espírito de Deus pudesse falar por intermédio dele. Ué, pode ser. Ele já sabia que estava pisando na bola com a estátua, falou, eu não vou levar esse homem de Deus aí, não, senão Deus vai me puxar a orelha. Vai que quebra a estátua, né? O sonho já viu uma pedra pior, e foi pior. Quebra. Foi pior que quebrar a estátua. Ele joga 3, mata os soldados que jogaram os 3, e aí tem 4 inspecionando a fornalha por dentro, assim, que legal. Márcio de Oliveira, São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro. Daniel, pela sua autoridade e representatividade do poder do rei, certamente estava presente. No entanto, Daniel era de sabedoria notável, reconhecidamente tinha o poder divino, devido à cova dos leões. E pelo mesmo motivo, todos sabiam de sua integridade de fé. Assim como José no Egito, que embora grande no governo, não obedecia à religião do faraó. E até mesmo Naamã, que obteve licença do próprio profeta Eliseu para se prostrar na casa do Deus do seu Senhor. Assim Daniel, com certeza, era escusado de obedecer a qualquer decreto de natureza religiosa. Aí, Márcio, aí vamos ter um probleminha. Se Daniel era escusado de obedecer a qualquer decreto de natureza religiosa, por que ele foi jogado na cova dos leões? Era um decreto de natureza religiosa, ninguém podia orar a nenhum deus, a não ser o faraó. O faraó não, como é que chama? É o rei. O imperador. A grande questão aí é a questão como funciona a lei hoje no Brasil. A lei por si só, ela não executa juízo. Sempre para que a lei consiga alguma valia, ela precisa ter uma acusação.
né? Então, no caso ali, houve uma acusação, e Daniel, quando foi jogado à cova dos leões, também para a lei se fazer valer, porque ele não estava no recinto, nem o rei via, ele estava orando escondido, então não era do campo de visão, né? Só então que não estava. Com licença, nós temos duas situações totalmente diferentes entre o que aconteceu com os 3 jovens, o período, e o período de Daniel na cova dos leões. Quando os jovens foram lançados na fornalha, nós temos a presença de um monarca chamado Nabucodonosor. Era um momento. Um momento. E era o Império Babilônico. Na época de Daniel, o Império Babilônico já havia caído pelos Medo-Persas. Os Medo-Persas é que reinavam. Era uma política totalmente diferente. Nós não podemos argumentar dentro dessas linhas. Eu acho que a argumentação desse ouvinte é plausível, e a gente deve observar com um apreço, porque nós temos duas circunstâncias diferentes. Agora, eu não sei se o pastor Rogério observou no texto que o pastor leu, no capítulo 3, versículo 3, diz que eles estavam em pé diante da imagem. Observou isso? Eles estavam em pé diante da imagem, todos os governadores. Mas como estavam em pé. Fica de pé, né? Bom, é comum. Mas até onde eu sei, tem que se curvar, né? Estavam em pé diante da imagem. Então, levando em consideração que os governadores, a ordem não foi dada para eles, eu não vejo a ordem sendo dada para eles, né? E uma citação bem interessante é a questão de José. José também, ele era quase que venerado no Egito, até porque os faraós, eles eram tidos como os intermediários entre Deus e os homens, cultuados. Por que Deus feriu, por exemplo, o primogênito de Faraó? Porque era tido como uma divindade. Já que Faraó era uma divindade, ele tinha que pelo menos livrar o seu filho, que era o sucessor do trono. E ele não conseguiu livrá-lo. Então Deus, quando manda essa praga aí da mortandade dos primogênitos, era para desmoralizar essa divindade cultuada, que ele era tido como uma divindade cultuada. Então os monarcas, na realidade, na antiguidade, eles arrogavam para si esse título. César também, inclusive no período romano, a expressão Kyrios César era muito comum entre os serviçais, as pessoas que faziam parte do reino. E aí quando de repente aparece um grupo de cristãos tendo uma expressão totalmente diferente, Kyrios Jesus, ou seja, Jesus é o Senhor, enquanto eles diziam que o Senhor era César, e havia o busto de César cultuado no panteão romano, havia ali o busto de César, que ele era cultuado. E diga-se de passagem, a nomenclatura César não diz respeito ao nome de uma pessoa, mas era um título dos monarcas do Império Romano. Então eles eram também tidos como divindades, eles eram cultuados, respeitados como divindades. Então isso também se estendia aos seus governadores, e no caso de Daniel, era um governador. Agora, você encontrar uma passagem bíblica que diga que ele está ausente é complicado. Agora, eu tenho uma que diz que todos os governadores estavam presentes. E a pergunta é, Daniel era governador? Era. José Carlos de Timbaúba, no interior de Pernambuco. Ele diz assim, Daniel não estava lá, pois ele era um homem muito honrado pelo rei. E com certeza o rei não queria perdê-lo. E também o rei sabia que ele não se inclinaria diante da estátua. Eu acredito que o rei o mandou fazer outra tarefa para que ele não estivesse presente. Pois para o rei, os 3 jovens iriam se prostrar. Mas Daniel não. Ah, que rei banana é esse? É interessante que no capítulo 4, quando Nabucodonosor volta para sua casa, Daniel está lá. Sim. Está dentro da casa dele. Né, que é distante dessa província de Dura. Então quando ele fala assim, olha, eu estava feliz na minha casa, usufruindo, olhando tudo, teve até o sonho, daqui a pouco ele tenta se promover, né, se achou o merecedor e tudo, ficou até louco, né, precisou ser retirado da sociedade. Então a gente tem uma certeza, Daniel habitava dentro lá da casa lá sim, ele era conselheiro. E logo em seguida ao texto nós já encontramos Daniel dentro da casa. Mas nós temos, veja, se a gente for levar a ferro fogo, mas se a gente for levar a ferro fogo, nós vamos ter vários problemas com o livro de Daniel. Por exemplo, o senhor acabou de mencionar a loucura de Nabucodonosor. Sim. Por que Daniel não foi lá repreender o demônio que estava lá em Nabucodonosor? Por que ele não foi orar pelo imperador? Porque o rei só sara quando ele reconhece que Deus é Deus. Como ele já tinha feito antes.
Então, o Daniel podia ir lá. Por que Daniel some durante todo o tempo que Nabucodonosor está comendo grama no pasto? Porque só Nabucodonosor, reconhecendo na sua mente, é que poderia executar. Eu sei, irmão, mas ele não era conselheiro do rei? Ele não tinha que ir lá? Ele não era homem de Deus? Mas ele não era homem de Deus? Mas ali não tinha jeito. Posso oferecer uma argumentação? Pode. Bom, de acordo com alguns estudiosos, a doença que acometeu o rei, na verdade, chamava-se licantropia, ou zoantropia, que vem de licos, que é lobo, né? E antropia, de antropos, que no caso aí é homem. Então, homem-lobo. E daí surgir a questão do lobisomem, que na verdade ele tornou-se um lobo-homem. Só que essa doença, esse problema dessa enfermidade de Nabucodonosor, foi realmente profetizada por Daniel, que quando ele teve aquele sonho da grande árvore, Daniel descreveu aquela grande árvore como sendo o próprio rei e deu uma oportunidade, ele foi aconselhado para que ele se humilhasse, porque ele estava muito exaltado, porque ele tornou-se o grande dominador, e se eu não me engano, em alguma circunstância, parece que Daniel é chamado de servo de Deus no sentido de executar a vontade de Deus, porque havia-se um tipo de cativeiro atípico em relação aos babilônios e os assírios. Os assírios, eles eram genocidas, eles destruíam a cultura, a religião das pessoas. Tanto é verdade que quando eles conquistaram o reino do norte, Israel, eles trouxeram assírios para viver em Israel e levaram os israelitas para conviverem na Síria. Nabucodonosor tinha uma prática diferente. Ele levava, mas ele conservava a cultura e a religião do povo. E isso foi muito bom para a conservação da tribo. Isso já estava no projeto de Deus. Então ele tinha uma atitude totalmente nobre. E o que acontece? O rei foi aconselhado por Daniel para deixar essa soberba. Mas ainda assim ele falou, não é essa, por exemplo, a grande Babilônia. E se nós nos reportarmos aí para o palácio da Babilônia, né, que ele construiu, eu não me engano se foi para uma grande rainha, uma princesa, eu não lembro o nome delas, não vou conseguir lembrar agora, que ele construiu o Jardim Suspenso, que é uma das 7 maravilhas do mundo, e ele constrói tudo aquilo e faz aquela grandeza total. Ele diz, não é porventura essa Babilônia que eu construí para a minha glória, para o meu poder? Depois de 1 ano, passou um tempo, ele não se converteu, então veio sobre ele aquela enfermidade. Daniel não tinha mais o que dizer para ele. Tudo já havia sido dito. Já foi. E se você quiser outras respostas, pegue o livro do pastor Elias, né? Perguntas difíceis de responder. 3 volumes. Esse daqui é um só volume, né? Os outros volumes estão esgotados. Os 2 primeiros estão esgotados? Estão esgotados, o dicionário etimológico de nomes também, e temos apenas o Perguntas Difíceis de Responder, volume 3. Tá bom. A livraria fica onde, pastor? Na rua Conde de Sarzedas, número 160, loja 27. Tá bom. Para você que fica com a gente, que fica com a Rita, a paz e a graça do Senhor Jesus, nos encontramos no próximo Vejam Só. De Mesaque e Abednego, Deus que não foge da fornalha, varão de guerra, Deus invencível.